Olá, estamos com mais uma programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste. Hoje nós teremos contos populares do Japão com Beth Gomes. E antes da gente começar, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho para não perder nada da nossa programação e deixasse o seu joinha, o seu like, a sua curtida, a sua opinião, é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, contos populares do Japão com Beth Gomes. Mukashi, Mukashi. Numa floresta havia um lago lindo, de águas cristalinas. Dizem os ancestrais que nesse lago havia uma passagem secreta para o fundo do mar. Lá perto havia uma cidadezinha. Certa vez, uma noite de luar, onde a lua estava bem clara, uma moça muito bonita começou a sair da floresta em direção à cidade. Lá chegando, bateu na porta de um rapaz e este lhe atendeu. Se deparou com aquela moça bonita que ele nunca tinha visto antes, passando por ali. Ela lhe pediu um pouquinho de arroz, trouxe o an. Disse que precisava, morava na floresta e precisava levar um pouquinho de arroz para os seus pais. O moço achou estranho, viu aquelas mãos lindas, aquele rosto suave. Disse que ia lhe ajudar. Mas perguntou se ela não queria pelo menos entrar, já que era tarde. E como ela morava na floresta, era muito escuro e ela precisava de uma companhia. Mas a moça insistiu que não, precisava apenas do arroz. Ele entrou, pegou o arroz e começou a encher o an. Mas o an parecia que era mágico, pois nunca enchia, só conseguiu encher quando ele colocou todo o arroz da panela. Assim ele conseguiu entregar e ela foi embora. E ele ficou olhando, olhando, vendo aquela moça linda saindo. Quando foi na próxima lua, para surpresa sua, a moça bateu a porta de novo, pedindo novamente um pouquinho de arroz, nem que fosse um pouquinho. E ele continuou fazendo o que ela queria. Entregou o arroz, o an cheio de arroz. E quando ela foi embora, ele percebeu que o seu barril estava cheio de arroz. Depois ele soube que lá na cidade, a moça também aparecia em outras casas bem pobres. E todos passaram a ter fartura de arroz. E assim o moço ficou noites e noites esperando a próxima lua. Quando, enfim, a lua chegou, a moça estava lá à sua porta. Mas ele já estava apaixonado por ela e queria descobrir quem era essa moça misteriosa e onde morava em tal floresta. Resolveu, então, pegar o seu an e, quando chegou lá dentro, trocou o an por outro igualzinho. Encheu de arroz e entregou para a moça. Essa agradeceu e saiu. E ele, mais que depressa, foi seguindo os passos dela, que parecia até flutuar por cima daquelas matas. E ele foi tropeçando, mas a lua era clara, ainda bem que ajudou, e ela só parou quando ela chegou lá na lagoa cristalina. E para a surpresa dele, que começou a se tremer, ele viu aquela linda moça se transformando num rian. Um grande dragão esverdeado que mais que depressa mergulhou no lago, deixando apenas uma onda. E desapareceu. O moço ficou tão assustado, com tanto medo, que saiu quase rastejando, chegando na sua casa. Dizem que a partir desse dia,
A moça nunca mais foi vista na cidade. E todos passaram a acreditar, sim, que aquele lago era um lago misterioso, que tinha uma entrada profunda para um castelo muito bonito, onde reinavam os Hyans. Também no Japão, conta-se uma história de uma senhora que morava com 3 filhos. Ela já estava bem doente, passava dias e dias sem querer comer quase nada. Até que um dia, ela sentiu uma vontade de comer alguma coisa e lembrou-se das peras do mato. Ai, como seria bom, pelo menos uma pera daquela, quem sabe. Os filhos então ficaram animados, a mãe queria comer. Ah, sim, vamos atrás, pensaram eles. O mais velho, mais que depressa, disse que não teria medo, pois lá na floresta, dizem que havia um monstro. Mas ele não teve medo. Saiu, entrou floresta adentro. Quando chegou lá na frente, encontrou uma velhinha, no meio do caminho, que lhe perguntou para onde ia aquele moço tão apressado. Ele contou toda a história e ela disse: cuidado, lá na frente haverá 3 caminhos. Em cada caminho, bambus enormes. Vá para o lado onde os bambus pendem para o vento. Mas tenha cuidado. Mais adiante você encontrará um rio. Se estiver calmo, passe. Se não, é melhor você voltar, disse a senhora. O moço nem se importou com o que ela disse. Foi-se embora. Quando chegou lá na frente, de fato encontrou os 3 caminhos. Quando os bambus penderam para o lado, ele seguiu. Encontrou o tal rio. Mas ele estava agitado, mas ele não teve medo, disse que não ia voltar, que já tinha passado por tantas coisas e entrou rio adentro. Lá do outro lado do rio, ele avistou a árvore com as peras. Ele subiu mais que depressa. Enquanto subia, ele escutou: cuidado, cuidado com os olhos mágicos. Não olhe, não deixe sua imagem refletir-se na água. Mas ele não se conteve. Quando olhou para baixo, uma grande serpente engoliu ele e entrou rio adentro. Passou-se o tempo. E eles ficaram agoniados porque o irmão não voltava. Foi quando o irmão do meio resolveu ir atrás do rapaz. Passou, encontrou a mesma senhora que deu os mesmos conselhos e ele fez tudo exatamente como o irmão, sendo engolido pela grande serpente. E como esse também demorou a chegar, o mais novo ficou preocupado. Disse que ia atrás dos irmãos. Por mais que a mãe insistisse que não fosse, pois alguma coisa poderia ter acontecido, ele disse que ia. Corajosamente ele partiu. Encontrou a tal velhinha. Ouvindo os seus conselhos, cuidadosamente, ele agradeceu demais. E ela então pediu que ele esperasse. Entregou uma grande espada linda, parecendo uma espada de samurai. Aí ele se sentiu mais encorajado e partiu. Como os outros, encontrou os 3 caminhos, seguiu pelo caminho onde os ventos davam, os bambus. Quando chegou, encontrou o rio, só que este estava calmo, sereno. Aí ele atravessou silenciosamente e viu a tal árvore. Encontrou logo ali, ele avistou as cestas dos irmãos. Com certeza havia acontecido alguma coisa. E ao subir a árvore, ele escutou as mesmas vozes. Só que ele, muito corajoso, pegou a espada, sabia que alguma coisa tinha a ver com os irmãos. Olhou para baixo e quando a grande serpente subiu, ele deu uma cortada no pescoço dela, que caiu para o lado. E ele pôde, enfim, abrir a grande serpente e tirar dentro dela os seus 2 irmãos.
Eles estavam assim debilitados, fraquinhos. Mas eles foram logo experimentando a pera, foram comendo a pera e foram se sentindo cada vez melhor, encorajados e voltaram correndo para casa para entregar a pera à mãe. Lá chegando, eles começaram a dar a fruta para a mãe, que a cada mordida, que parecia como mágica, ela ia corando, corando, e ficou de pé novamente para a felicidade daquela família. E assim foi a história dos 3 irmãos e as peras do mato. No Japão tem dessas histórias misteriosas de dragões, de serpentes que saem dos rios, e também tem de outros animais. Pois bem, um camponês, após ter juntado um dinheirinho, um trocadinho, foi fazer suas compras. Quando pegou tudo que juntou, partiu de volta para casa. Mas no meio do caminho, ainda estava bem longe de chegar à sua casa, ele resolveu descansar. Era outono. E os capins pareciam assim lindo, dourado, batendo no outro, quando ele se assustou. E ele viu ali, no meio, saindo da mata depressa, uma raposa linda, dourada, que se misturava com os capins. E ele ficou admirando a beleza daquela raposa, quando de repente ele escutou outro barulho e viu um caçador se preparando para derrubar aquela raposa. E mais que depressa ele tossiu, deixando que a raposa escapasse por capim adentro. O caçador ficou furioso. Você não podia ter feito isso? Há tempos que estou aqui esperando essa oportunidade. Como você pode ter deixado escapar a minha presa? Você há de pagar. Você tem que me pagar. Dê-me agora o seu dinheiro. Mas eu não tenho nada, explicou o moço. Desculpe, eu não tenho nada. Pois você há de me dar o que tem aí dentro desse saco. Olhou, viu a feira dele e resolveu levar à feira do rapaz tudo que ele tinha para o mês. Deu-se por satisfeito e foi-se embora. O rapaz ficou pensando, era tudo que eu tinha para o mês. Saiu pensativo, mas o coração estava assim aliviado. Ele estava muito feliz de ter salvado a vida daquela linda raposa. Quando chegou em casa, foi preparar o seu cozidozinho de arroz com nabo. Como de costume, era coisas que ele tinha lá na sua horta. E os dias foram passando, da roça para casa, da casa para a roça, da roça para casa, até que numa noite, enquanto ele estava preparando o seu arroz com nabo, alguém bate à porta. Quando ele abre, ele se depara com uma moça muito bonita, que ele pede abrigo para passar ali pelo menos a noite, pois os seus pais haviam morrido e ela não tinha muita coisa para comer. O rapaz humildemente ofereceu sua casa, mas pediu que ela não se importasse, pois ele não tinha quase nada e mal tinha o que comer. Bom, a moça ficou. E ele preparou ali, naquela noite, o arroz com nabo, que na companhia daquela linda moça que se sentava ali à sua frente, parecia mais gostoso. Dia seguinte, a moça se pôs a ajeitar lá a comida, se preparou e perguntou para ele se não poderia ficar, pois realmente ela não tinha para onde ir, não tinha ideia do que fazer. O moço insistiu que não, pois ele era pobre, não tinha o que dar para ela, mas ela insistiu tanto que ele acabou deixando. O tempo passou e logo ele pôde perceber como ela era esperta. Ela ajudava nos afazeres da casa, ajudava na horta e ainda por cima começou a fazer chapéu de palha e chinelos de palha para vender na feira, quem muito ajudou na vida do rapaz. O tempo passou e eles foram se enamorando, até que, para a felicidade do casal, veio um bebê. E mais feliz do que nunca, aquele bebê nasceu e começou a crescer naquela alegria, naquela felicidade.
e completou seus 6 anos de vida. Nessa época, o rapaz havia saído para trabalhar. A mãe do menino tinha ficado em casa e pediu que ele fosse ali brincar na castanheira, que ela logo ia chamar ele para uma refeição. O menino foi, e ela ficou ali varrendo, limpando, mas o menino sentiu uma saudadezinha da mãe. Antes que ela percebesse, ele entrou dentro de casa correndo, gritando por ela, e ele se assustou ao ver. Mamãe, a senhora tem um rabo. Quando ela olhou para o menino, que viu que ele tinha percebido o rabo, a cauda que ela usava para limpar a casa, ela se abaixou, conversou com ele e disse: agora que você descobriu, eu não posso mais ficar aqui. Terei que ir. Nessa hora, o esposo dela vinha chegando. E ele viu a moça se transformando na raposa. Exatamente a mesma raposa que ele tinha ajudado naquele dia, quando vinha com sua feira. E por mais que eles dois insistissem que ela ficasse, que ficasse com eles para sempre, não teve jeito. As últimas palavras dela foram para dizer que fez tudo aquilo para agradecer por ele ter salvo a vida dela. E se transformou-se completamente e partiu, entrando mata dentro. Os dois ficaram lá, olhando aquela raposa que, antes de entrar na mata, olhava para trás como que se despedindo. E assim, foi mais um outono nessa história do Japão. Essa história se passou no outono, mas entre outonos e invernos, há também uma história bem bacana quando se conta a chegada do Ano Novo, lá no Japão. Diz que para chegar o Ano Novo, eles se preparam com comidas, né, com coisas, assim como a gente também se prepara para chegar, para entrar, para receber o Ano Novo bem. Um casal de velhinhos se preparava para receber o Ano Novo. Mas eles eram tão pobres, que mal tinham que comer naquele dia. Até que o senhor, já bem velhinho, disse que a mulher não se preocupasse não, que ele tinha feito ali uns 5 chapéus de palha e ia vender. Quem sabe ele não conseguiria comprar o mochi, né? E assim eles poderiam receber bem a entrada do Ano Novo. A velhinha ficou animada, ajeitou ele, colocou lá um chapéu bem velhinho na cabeça dele e ele saiu. Fazia frio. As botas dele iam enfiando assim naquela neve. Ele chegou lá na cidade, teve um movimento danado. Era gente passando para lá, gente passando para cá. E ele começou a oferecer o chapéu. Chapéu, quem quer comprar chapéu? Um chapéuzinho de palha. Mas ninguém olhava. Quem é que queria comprar chapéu? Ninguém. Ele recolheu os chapéus e voltou. No meio do caminho, ele encontrou ali, cheio de neve, 6 estátuas. Eram os Jizós, que ele nem tinha reparado. Aí ele olhou assim, ficou com dó deles, começou a limpar, e resolveu colocar em cada um dos Jizós os chapéus que ele tinha levado para vender. E ele foi colocando um a um. Tirou um, depois o outro, até que colocou nos 5. Mas eram 6, faltava um. Foi aí que ele pegou o seu chapeuzinho velho e colocou, deixando o último Jizó também com os chapéus. Ficou com o coração aliviado, pelo menos os chapéus tinham servido para alguma coisa. E voltou para casa. O cabelinho dele assim, um pouquinho, uma carequinha, pareceu agora mais gelada. Com aquele frio,
de inverno, mas ele não se preocupou. Quando chegou em casa, contou tudo para a mulher, que disse que não se incomodasse. Dia seguinte ia dar um jeito. Resolveram, então, tomar um chazinho e dormir cedo, para passar logo a fome. Se deitaram. E quando estavam dormindo, lá para mais tarde, começaram a escutar umas vozes cantando. Foram se aproximando da casa, e o homem acordou a mulher para ver o que estava acontecendo, abriu a janela e viu se aproximar da sua casa 6 homenzinhos pequenininhos. E ele reconheceu os chapéus que tinha feito. E eles pareciam carregar umas sacolas. Quando chegaram bem perto, jogaram as sacolas e, do mesmo jeito que chegaram, saíram, cantando, cantando, cantando. Eles ficaram admirados com aquilo, foram depressa ver o que era que tinha naquelas sacolas. E eles viram que nas sacolas que eles deixaram, tinha tudo que eles precisavam para a chegada do Ano Novo. Tinha o mochi, lá tinha cogumelos, tinha peixes secos, tinha de tudo, tinha lençóis, tinham até cobertores. Aí eles trouxeram tudo para casa, arrumaram e, enfim, foram dormir. Felizes. Quando foi no dia seguinte, eles se acordaram e pensaram, logo um olhando para o outro, será que tinha sido um sonho? Mas não. Quando eles olharam, eles viram. Tudo estava lá. Exatamente como tinha acontecido na noite anterior. E assim, o casal pôde receber bem a entrada do Ano Novo. Bom, gente, esses foram os contos populares do Japão. Recolhidos e autorizados, né? Contos autorizados, conversei com a escritora Lúcia Hiratsuka, né? Que ela mesma faz ela fez a escrita, né? O texto, e as ilustrações também são da mesma autora. Contos belíssimos, né? O Japão e suas belas histórias, que faz a gente viajar por dentro dessa leitura e querer conhecer mais e mais dessa cultura maravilhosa.